Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus para encerrarmos a nossa série de mensagens que nós fizemos essa semana com o título Tempo de Posicionamento. Nós vimos lá na segunda-feira que nós devemos nos posicionar em temor a Deus. Vimos o quanto é importante nós nos posicionarmos com a nossa boca, para nós nos posicionarmos em santidade, e ontem nós vimos sobre o posicionamento nos relacionamentos. E aí, hoje, amados, nós vamos encerrar essa série de mensagens com o tema Posicione-se em relação ao dinheiro. Por que eu quis encerrar essa série com esse tema? Nós começamos a série falando sobre posicione-se em temor a Deus. Vimos o quanto é importante a primeira atitude nossa, vamos dizer assim, a nossa resposta a Deus, um posicionamento de temor a Ele. E eu resumi como temor a Deus sendo uma consciência contínua da presença de Deus, seguida de uma decisão nossa de nos sujeitarmos a Ele. Não é só termos a consciência da presença de Deus, mas é intencionalmente nós decidirmos que vamos nos render, nos sujeitar a essa presença, a Deus, a tudo que Ele é, a tudo que Ele fala, a tudo que Ele tem para nós, a toda a verdade dEle, a toda a vontade dEle. Isso eu resumo como temor a Deus. Eu não quero viver por mim mesmo, mas eu quero viver de acordo com a vontade de Deus, sabendo que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele me criou com um bom propósito e eu não quero entristecê-lo, eu não quero me desviar dos seus caminhos, mas eu quero sempre reverenciá-lo, exaltá-lo, temê-lo em todos os meus caminhos. Então, a primeira mensagem foi para nós nos posicionarmos em temor a Deus, até porque o princípio da sabedoria, da verdadeira sabedoria, é o temor do Senhor. Então, se nós temermos a Deus, de fato, seremos pessoas sábias. E quero encerrar esse ciclo de mensagens com o posicionamento em relação ao dinheiro, porque é a única vez que Jesus chama algo de Senhor, de um Deus, e ele usa isso para se referir ao dinheiro. Olha o que a palavra diz ali em Mateus 6:24. Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E em todo o contexto, amados, depois vocês podem ler Mateus capítulo 6, Jesus está falando para nós não acumularmos tesouros nessa terra, que os tesouros daqui a traça corrói, enferrujam, mas que nós devemos sim acumular tesouros nos céus, na eternidade. Em todo o contexto, depois que ele fala essas verdades aqui, ele diz para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, com o que vamos comer, com o que vamos vestir. Por quê? Porque devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque Deus sabe que precisamos delas. Deus é um pai e um bom pai, ele sabe que precisamos das coisas materiais enquanto estamos aqui nesse mundo. Então Jesus diz assim: vocês só não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, se vocês fizerem do dinheiro um Deus, vocês não servirão ao Deus verdadeiro. Vocês vão começar a servir ao dinheiro, porque não tem como servir os dois ao mesmo tempo. É impossível. Impossível. Amados, qual é o nosso propósito de vida aqui nessa terra? Será que é buscarmos estabilidade financeira? Será que é buscarmos uma vida financeira agradável? Qual é o propósito da nossa existência? Eu não estou falando, amados, que nós não devemos trabalhar, buscar ter uma vida agradável aqui na terra. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o propósito do coração. Sobre o que nós colocamos no nosso coração, as nossas escolhas, elas são fundamentadas no amor ao dinheiro, ou seja, o dinheiro é o Senhor que comanda as nossas escolhas, ou as nossas escolhas elas são feitas em temor a Deus e em obediência a Deus. Amados, quantas pessoas vivendo uma bagunça na sua vida, porque tomaram decisões apenas pensando no dinheiro,
apenas pensando na vida terrena. Não buscaram ao Senhor, não querem saber da vontade de Deus, não buscam o reino de Deus. É que eu estou falando de cristãos que não buscam o reino de Deus e a sua justiça, mas tudo que eles decidem em relação ao dinheiro. Ah, que faculdade eu vou fazer? Começa na juventude. Que faculdade eu vou fazer para os jovens que vão fazer faculdade? Aquela que me dê mais dinheiro. Ah, o que eu vou trabalhar? O trabalho que me dê mais dinheiro. Ninguém pergunta a Deus, Senhor, qual é a sua vontade para mim? O que o Senhor tem para mim? Ah, qual é o casamento? Ah, o casamento é só se tiver dinheiro. Tudo envolve o quê? Dinheiro. Vocês já perceberam isso, amados? Mas eu não estou falando que ter dinheiro é ruim. É claro que não. Todos nós sabemos que precisamos de dinheiro para viver aqui nessa terra. Tudo é comprado. Ninguém vive sem dinheiro. Nós precisamos. Não é ilícito trabalharmos e buscarmos isso. O que é ilícito é nós transformarmos o dinheiro em nosso Deus. E muitos cristãos estão transformando o dinheiro em seu Deus. Por quê? Porque as suas escolhas são fundamentadas no dinheiro. Eles colocam a sua segurança no dinheiro e não em Deus. Pessoas têm colocado a sua segurança, cristãos têm colocado a sua segurança no dinheiro e não em Deus, que tudo provê. E amados, muitos cristãos falam da boca para fora que eles não agem assim. Não, eu não ajo assim, a minha confiança está no Senhor. Será? Quantas vezes eu disse que a minha confiança estava no Senhor e aí eu fui avaliar e ver, não, a minha confiança não está no Senhor. Eu não estou colocando a minha segurança em Deus nessa situação aqui. Eu estou colocando no dinheiro. Eu estou colocando naquilo que o dinheiro vai me proporcionar. E aí? Qual trabalho eu vou escolher? Ah, eu tenho 2, 3 opções. E aí? Será que eu vou simplesmente por aquele que se ganha mais? Quantas pessoas? Ah, fui chamado em 3 locais de trabalho. Vou nesse aqui porque esse é o que ganha mais. Não analisa mais nada, só analisa isso, o ganho. Aqui eu ganho mais é onde eu vou. Quantas vezes, amados? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas pessoas buscam por toda lei coisas terrenas, bens materiais, vivem para conquistar coisas. Ah, Catiane, mas se eu não viver assim, a vida não tem graça. Eu preciso viver para conquistar. Deus nos fez conquistadores. Conquistadores de coisas terrenas ou conquistadores de coisas celestiais? Acumuladores de tesouros terrenos, como disse Jesus em Mateus 6, a traça corrói, vai enferrujar tudo, vai ficar tudo aqui, ou acumuladores de tesouros eternos. Deus nos fez conquistadores, sim, mas de coisas eternas. O dinheiro precisa ser o servo de Cristo Jesus na nossa vida e não o nosso Senhor. Eu sempre gosto de dizer, o dinheiro precisa ser o servo. Antes eu dizia assim, o dinheiro precisa ser o nosso servo e não o servo, e não o nosso Senhor. Eu só dizia assim. Mas agora, amados, mais do que isso, não é só o dinheiro ser o nosso servo, é o dinheiro ser o servo de Jesus Cristo. O dinheiro ser o servo do reino de Deus. Eu e as minhas finanças nos colocamos à disposição do reino. Quem está disposto a fazer isso? Quem está com o coração disponível para fazer isso? Amados, é isso que nós precisamos. Muitos têm se corrompido e perdido na sua fé, se perdido na sua fé, por causa do amor ao dinheiro. Olha o que a Bíblia nos ensina. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10, está escrito assim. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Amados, veja que a Bíblia coloca que é nós que queremos. Ou seja, colocamos como propósito os que querem. Quando nós colocamos como propósito de vida adquirir bens, sermos ricos, termos, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando eu tiver essa estabilidade financeira, aí sim eu tô bem. Aí sim eu conquistei tudo que eu precisava. Mas e cadê Deus nisso? Cadê o reino de Deus? Será que as suas finanças estão à disposição do reino de Deus? Ou elas estão à disposição da sua vontade, dos seus planos, dos seus objetivos? Amados, essa palavra é para mexer conosco mesmo. E ela mexe com as nossas estruturas. Porque Deus quer que tudo em nós esteja sujeito, esteja submisso ao reino de Deus. Nós pertencemos a um reino. E não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou pertencemos ao reino de Deus ou ao império das trevas. O que você quer? O império das trevas? O império das trevas é tirano. Ele pode te dar muito dinheiro, mas ele vai cobrar alto por isso. Ele vai cobrar um alto preço por isso. Agora, o reino de Deus te favorece quando você coloca toda a sua vida, toda a sua finança, todas as suas finanças, todo o seu dinheiro, seja pouco ou seja muito, se você colocar tudo em favor do reino de Deus, você pode ter certeza que o Senhor mesmo cuida de você. O Senhor mesmo provê todas as coisas que você precisa. Amados, eu falo que o dinheiro, o amor ao dinheiro, ele nos tira do caminho da gratidão e nos coloca no caminho da murmuração. Sabe como que você pode analisar a sua própria vida se o teu coração está inundado com amor ao dinheiro? Se você tem reclamado das coisas que você tem, da sua casa, das coisas que você tem, daquilo que você já conquistou, se você só reclama, se nunca tá bom, teu coração está inundado com amor ao dinheiro. Se você é grato e você reconhece que tudo que você tem veio do Senhor, foi o Senhor quem te deu, então o teu coração e a tua vida está sujeita, submissa ao senhorio de Cristo Jesus. Você já viu aquelas pessoas que reclamam de tudo? Ou então aquelas pessoas que querem competir? Se aí o irmão tem um carro do ano, opa, eu tenho que comprar também porque o irmão comprou. Eu preciso ter. Essa competição, essa ganância, isso tudo é amor ao dinheiro. Esse desejo, não, só compro se for de marca. Se não for de marca, eu não compro. Não pode, se endivida, mas vai lá e faz. Amados, nós precisamos nos posicionar em relação ao dinheiro. Ou então em relação à generosidade. Não dou, o dinheiro é meu, trabalhei duro para conquistar. Não oferto. Hoje em dia, nós temos visto assim dois extremos. Tem o extremo daqueles líderes que corromperam completamente o evangelho e eles tornaram o evangelho fonte de lucro, que é uma corrupção completa. A Bíblia nos ensina, nós vimos ontem, a nos afastar dessas pessoas. Só que as pessoas que estão combatendo elas se tornaram avarentas, elas foram para o outro lado. Elas foram para o mesmo lado daqueles que querem o dinheiro. Aquelas pessoas que transformaram o evangelho em fonte de lucro, elas influenciaram algumas pessoas, ao invés de permanecerem, apenas se afastarem desses falsos mestres e falsos profetas, eles influenciaram aquelas pessoas a se tornarem avarentas. Então nós vemos pessoas que dizem, eu não oferto, eu não faço nada, porque pastor só quer saber de dinheiro. É mentira, amados. Existem pessoas sérias. Mas tá difícil de encontrar pessoas sérias, mas ainda existem. Sim, existem líderes sérios. Existem pessoas que fazem por amor. Existem pessoas que se dedicam ao propósito de Deus nas suas vidas, que não estão aí para ganhar dinheiro. E aí muitas pessoas se tornaram avarentas e não ofertam mais. Nas suas igrejas ou em ministérios, não ofertam, porque, se quiser que vá trabalhar. Amados, agora vou falar algo aqui. Nós que ministramos a palavra. Por exemplo, eu dediquei aqui, fiz 5
ministrações aqui durante essa semana, de segunda a sexta-feira. Amados, existe um tempo de dedicação para que nós possamos preparar tudo isso, para que nós possamos conhecer a palavra e poder compartilhar com os irmãos. Não é simplesmente, vou separar uns versículos ali e vou falar alguma coisa. Normalmente, aqueles que transformaram o evangelho em fonte de lucro, eles fazem isso. Separar um versículo qualquer aqui, vou falar qualquer coisa. Mas aqueles que se dedicam de fato e ensinam a verdade, que não querem transformar o evangelho em fonte de lucro, demanda tempo. Tempo de oração, tempo de dedicação no estudo da palavra, tempo de rendição a Deus. E aí muitos têm se transformado, muitos de nós temos nos transformado em avarentos, não dou, não oferto. Não funciona assim. Amados, o dinheiro não pode ser o nosso Senhor. Deus quer nos dar sabedoria para investir no seu reino, não nos falsos. Existe um falso cristianismo e uma falsa liderança? Sim! E Deus quer nos dar sabedoria para discernir isso e nos afastar desses. Assim como nós vimos ontem. Mas Deus também quer nos dar sabedoria e discernimento para que nós possamos investir naqueles ministérios que são sérios, que de fato pregam a verdade e não querem fazer da palavra uma fonte de lucro. Por quê? Porque como que essas pessoas vão continuar pregando? Como que um pastor que é sério, que pastoreia uma igreja, ele vai continuar pastoreando aquela igreja se ele tem que dividir, ele tem que trabalhar, ele tem que se preocupar com o trabalho lá fora? As pessoas às vezes se tornaram tão insanas, insensatas, que elas diziam, o pastor tem que conseguir mesmo, não tem essa. Paulo, ele trabalhava. Paulo foi uma opção dele. Ele diz assim, aquele que prega o evangelho é digno, e ele diz que é digno de um duplo honorário. Ele disse, eu escolhi fazer com as minhas próprias mãos. No início do ministério dele, ele trabalhava. Depois, as igrejas começaram a supri-lo. Ele não trabalhava mais, ele só se dedicava à palavra. Agora, Pedro, por exemplo, João, quando nós lemos a Bíblia, eles se dedicavam exclusivamente à pregação da palavra. E eles recebiam para isso. Por quê? Porque eles estavam dedicados nisso. É claro, como eu já falei, que nós temos a corrupção, principalmente nos últimos tempos. Mas, amados, por causa da corrupção, nós não podemos deixar de ser generosos. Por causa da corrupção, nós não podemos deixar de seguir os princípios bíblicos, de sermos generosos, de repartirmos aquilo que nós temos. Por causa dos mentirosos, dos que estão sendo usados pelo diabo, nós não podemos deixar de servir a Deus. Por quê? Porque Deus é quem reina sobre as nossas vidas. Amados, a minha oração é que nós possamos nos posicionar em relação às nossas finanças. As nossas finanças precisam estar disponíveis para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Não permita que a avareza e que o amor ao dinheiro dominem o seu coração. Não coloque como propósito da tua vida o dinheiro, as coisas terrenas. Acumule tesouros nos céus. Busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Se relacione com Deus e Ele te dará sabedoria, discernimento, princípios bíblicos para o investimento do seu dinheiro, para o benefício do reino. Não é só sobre você ou sobre a sua família, é sobre o reino de Deus. É sobre o avanço do reino de Deus, é sobre os irmãos na fé estarem supridos. A Bíblia fala, se possível, faça o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Sabe quantos irmãos passam por dificuldades e tem irmãos que têm condições de ajudar e não ajudam? Porque ali, avarento. Amados, que eu e você, nós possamos nos posicionar de fato como filhos de Deus e entregarmos as nossas finanças como serva. As nossas finanças, o nosso dinheiro é um servo de Jesus Cristo. O nosso dinheiro é servo do reino de Deus. Por isso que Jesus disse, seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Se você ler o contexto dessa frase que Jesus falou, você vai ver que Jesus está falando assim, se você for fiel no pouco, que é o dinheiro terreno, você será colocado no muito, que são
as recompensas na sua vida eterna e as recompensas espirituais. Se nós sabermos lidar com dinheiro, então nós estaremos aptos para lidar com coisas maiores espirituais. É isso que Jesus disse. Depois você lê o contexto em que está essa mensagem de Jesus de ser fiel no pouco. Tá aparecendo aí embaixo aí no vídeo, né, na legenda, o texto bíblico. Depois você lê com calma, tá bom? E analisa bem essa passagem bíblica, porque Jesus está falando sobre sermos fiéis no dinheiro, para podermos, que é o pouco, ele chama o dinheiro de pouco, para nós podermos receber tudo aquilo que ele tem para nós e para nós vivermos a plenitude espiritual que ele tem para nós. Agora, se nós não formos fiéis com as finanças, não receberemos as coisas espirituais e mais grandiosas que ele quer nos entregar. Que eu e você nos posicionemos em nome de Jesus. Amados, eu espero que essa semana tenha sido uma bênção para a sua vida. Eu espero que você tenha sido edificado e que você tome uma decisão. Eu vou me posicionar. Se você ainda não se posicionou, eu sei que tem muitos irmãos que estão aí firmes e glória a Deus, continuem assim, perseverem firmes no Senhor, na rocha que é nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos nos posicionar esse ano, não só esse ano, né, mas todos os anos daqui para frente, posicionados, firmes em fé na suficiência de Cristo Jesus, em temor a Deus, com os nossos lábios, em santidade, nos nossos relacionamentos e em relação ao dinheiro e em todas as coisas que envolvem a nossa vida, que nós possamos nos posicionar firmados em Cristo Jesus. Então vamos orar? Pai, muito obrigada por essa palavra. Pai, nós te louvamos, nós te amamos. Muito obrigada por essa semana de mensagens, de ensino. Obrigada, Senhor, por essa palavra de hoje. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a colocarmos as nossas finanças como serva do Senhor. Pai, nós não queremos que o dinheiro seja o nosso Senhor. Nós abrimos mão disso. O Senhor Jesus é o Senhor das nossas vidas. O Senhor é quem reina soberanamente sobre nós. Queremos viver o teu propósito, a tua vontade, colocamos tudo que temos à disposição do seu reino, Senhor. Nos ajuda a entendermos que somos peregrinos nessa terra, que devemos acumular tesouros espirituais celestiais, que possamos entender que o Senhor mesmo acrescenta tudo aquilo que precisamos, o Senhor mesmo provê tudo aquilo que precisamos, enquanto buscamos o seu reino, a sua justiça, o Senhor vai abrindo portas, o Senhor vai nos encaminhando, o Senhor vai liderando as nossas vidas. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos que essa vida terrena, que as coisas que nós vemos, elas são perecíveis, elas não vão permanecer. E a tua palavra diz que o Senhor vai abalar tudo aquilo que pode ser abalado e só vai permanecer aquilo que é eterno. Ah, Pai, que nós possamos acumular tesouros eternos, que os nossos olhos e o nosso coração se voltem para o Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos buscar ao Senhor, o seu reino de todo o nosso coração, entendendo que o Senhor nos direciona, o Senhor vai nos mostrando as portas que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nos ajuda a vivermos assim, Espírito Santo. Nós reconhecemos que muitas vezes nós tomamos decisões fundamentadas nas aparências desse mundo aqui, em relação ao dinheiro, em relação aos bens materiais, mas nós abrimos mão disso. Nós queremos tomar as decisões eternas, fazer escolhas eternas. Nos ajuda nisso, Espírito Santo. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, em nome de Jesus, e nos fortalece e nos capacita, porque nós queremos que tudo o que temos esteja à disposição do reino do nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Segunda-feira nós retornamos com os devocionais em áudio e nós iniciaremos com Provérbios. Então, para os irmãos aí que querem acompanhar a nossa leitura bíblica esse ano, nós iniciaremos na próxima segunda-feira, de segunda a sexta, leremos um capítulo ao dia, então começaremos com Provérbios, segunda Provérbios capítulo 1, terça Provérbios capítulo 2 e assim por diante. Quando encerrarmos Provérbios, que tem muita sabedoria prática, aplicação prática para a nossa vida, quando encerrarmos Provérbios, nós iniciaremos Gênesis. Durante esse ano, nós leremos os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá bom, amados?
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida, que o Senhor derrame, inunde o teu coração de sabedoria, de discernimento, que o Senhor ilumine os olhos do teu coração e em nome de Jesus nós vamos viver para a glória de Deus. Todas as coisas nós vamos viver para a glória de Deus. Amém? Até segunda-feira, amados.